Olá, amados, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje nós vamos responder um questionamento devido ao nosso último vídeo, na verdade, a nossa última live aqui no canal, onde eu falei de livre-arbítrio autocausado. E a irmã fez uma pergunta para mim, ela assistiu a live, ela diz assim: Pastor Martinez, explique melhor o que seria um ato autocausado. Isso não faria do homem um ser livre como Deus? Logo, o ser humano não poderia fazer qualquer coisa? Então, ela tem essa dúvida. Eu vou aproveitar esta oportunidade, vou mostrar textos bíblicos, vou mostrar os dois, digamos assim, mais relevantes da apologética atual, dando a sua opinião sobre isso, e também nós leremos um dos livros da patrística. Eu poderia ler vários, tá? Mas esse aqui vai explicar certinho o que é o entendimento do livre-arbítrio autocausado. E veja, nós estamos falando de Justino de Roma. É o volume 3 da série da patrística. Esse indivíduo nasce no século I e morre no século II. Ele esteve próximo àqueles que andaram com os apóstolos. Então, veja, a patrística, ela não serve para definir qual é a nossa teologia, obviamente. Mas ela pode mostrar-nos qual é ou qual era a teologia mais próxima da igreja primitiva, em parâmetros gerais, levando toda uma questão sociológica, antropológica, cultural, para podermos entender o que eles estão falando. Então, fique ligado neste vídeo, porque com certeza você vai entender que o que nós defendemos nada mais é do que o cristianismo ortodoxo. E quando eu falo de ortodoxia, eu estou falando de cristianismo primitivo. Antes de algumas contaminações que nós vamos tê-las no discurso da história. Repito aqui um livro muito importante para você ler, do Roger Olson, é História da Teologia Cristã. Se você não tem o PDF, pode solicitar a nós aqui, ou adquira o livro, você deve ainda achá-lo em algum sebo, em alguma livraria. É um livraço que vai abrir a sua visão e o seu entendimento com relação à teologia. Tá bom, gente? Mas antes, deixa eu dar aqui os nossos recadinhos. Nesse mês de janeiro, no dia 30, às 22 horas aqui no canal, vamos sortear, presta atenção, vamos sortear 12, era para ser 10, mas eu falei errado no último vídeo, então vai ser 12. 12 kits de livros apologéticos do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Então, com certeza, você que faz parte da nossa família, que coopera conosco e mantém este ministério lá na plataforma do Apoia-se, terá grande chance de ser contemplado com um desses kits. E o nosso desejo é que ele chegue, ou que ele chegasse a todos aqueles que colaboram conosco. Outra coisa importante, tem o app do CACP gratuito e também o nosso site, cacp.app.br. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas, tá bom? Então hoje vamos responder aqui a nossa irmã, que ela fez um questionamento a respeito da nossa última live sobre livre-arbítrio autocausado. O que seria isso? E aí ela indaga uma segunda questão. Se tal livre-arbítrio não faria do homem poder fazer qualquer coisa como Deus. Então aqui eu começo de trás para frente. Esse tipo de livre-arbítrio, irmã, que alguns tentam passar para as pessoas não bem informadas, não é realidade em nenhuma hipótese, nem mesmo para Deus. O próprio Deus está preso às suas regras. Ele diz que ele jura por ele mesmo. Ele não pode mentir, ele não pode pecar, ele não pode negar a si mesmo. Então, esse tipo de livre-arbítrio que alguns estão aí fazendo uma suposição, nem o próprio Deus teria. Apesar de alguns falarem que Deus faz o mal, como o calvinista Vicente Scheng,
e faz o pecado, ou gera o pecado e faz dele ser santo, isso não existe na Bíblia. Isso não é realidade na palavra de Deus. Deus é incapaz de pecar, de mentir, de fazer coisas que ferem a sua própria natureza. Jamais. Você está entendendo isso? Obviamente que eu e você também temos um livre-arbítrio dentro dessa cosmovisão, desse contexto. É óbvio. Nem ele pode, quanto mais eu e você. Então, nós existimos dentro da subsistência do divino, que é o Senhor nosso Deus. Agora, dentro daquilo que Deus nos deu, e o livre-arbítrio é um dos atributos comunicáveis de Deus, é o que nos faz diferentes dos animais e tudo que existe neste planeta, obviamente que nós podemos exercer livremente dentro destes parâmetros. Então, Adão e Eva, eles tinham a opção de pecar ou não pecar. Afinal de contas, como disse o Dr. Carlos Vailate, dentro de alguns tipos de calvinismos, Deus seria tipo o Kiko, foi sem querer querendo. Então Deus não quer que Adão e Eva pequem, mas determina, manipula, trabalha para que eles pequem. Está aí um texto de um calvinista que pensa assim, estou colocando aí na tela. Obviamente que essa teologia do Kiko não é bíblica. E nós não concordaríamos com ela. Agora, livre-arbítrio autocausado ou livre-arbítrio libertário é entender que realmente Adão poderia ter escolhido qualquer uma das opções que Deus propôs a ele. De novo, a presciência de Deus, ela não interfere no nosso livre-arbítrio. Ou seja, eles poderiam sim, livremente, ter feito outra escolha da que está registrada na própria palavra. Por quê? Porque Deus colocou isso para eles. Óbvio que eles escolheram pecar, mas eles poderiam não ter pecado. Era uma decisão que eles tinham a opção de fazê-la livremente. Então, está aí esse parâmetro geral. Vou dar aqui alguns exemplos da palavra de Deus a respeito disso. Olha a 1 de Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Logo, Pedro está deixando claro que a liberdade desses irmãos eram reais. Eram liberdades autocausadas. 1 de Pedro também, 5,2, ele fala assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha aí a palavra voluntariamente. Então, apacentar o rebanho de Deus é para quem quer fazê-lo voluntariamente, ou seja, com um desejo livre e autocausado. Eu quero fazê-lo para a glória de Deus e eu vou assim exercê-lo. O indivíduo racionalizou sobre, leu a palavra, meditou no chamado, porque Deus tem um chamado para as pessoas, e ele livremente, voluntariamente aceitou. Filemão 1,14, Paulo fala assim: mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo está falando de Onésimo a Filemão. E ele está pedindo para que Onésimo seja recebido por Filemão como irmão em Cristo Jesus. Mas ele quer que isso seja feito de maneira espontânea e não forjada. Ou seja, com um sentimento autocausado, por uma decisão do Filemão, que era senhor de Onésimo. De novo, é uma liberdade real. Filemão poderia ou não fazer o que Paulo estava pedindo. Olha aí, 2 Coríntios 8, 3 e 4. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Então, algumas igrejas vieram até Paulo por iniciativa própria,
por uma liberdade autocausada, por um livre-arbítrio verdadeiramente livre ou libertário, e pediram para participar das ofertas. 2 Coríntios 8,17, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Livre-arbítrio autocausado ou livre-arbítrio libertário. 2 Coríntios 9,7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Então veja, Paulo está dizendo, conforme determinou em seu coração. Todos estes exemplos que eu acabei de citar aqui para vocês, fala de uma decisão autocausada do próprio indivíduo. Mesmo porque, se as nossas decisões não fossem livres, nós não agradaríamos a Deus. Lembra Jesus falando com a mulher samaritana? Deus procura adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, ou seja, livremente. Livremente. Deus quer adoradores de coração. Se ele quisesse robozinho autodeterminado, ele poderia ter feito isso com Adão e não ter dado liberdade para ele, ou para os anjos, mas não foi isso que Deus fez. Vamos ver aqui dois pensadores odiernos e um pensador do passado, antes dele se desviar. Norman Geisler descreve ou define o seguinte: atos autocausados são possíveis, bíblicos e factuais. Esta é a única forma de explicar a queda de Adão, a rebelião de Satanás e o pecado do homem. É também a única forma de responsabilizar o homem e de torná-lo livre. Então, Norman Geisler está deixando claro que sem um livre-arbítrio autocausado, ou um ato autocausado, o homem não é verdadeiramente livre. Não dá, então, para explicar a queda de Adão nem a rebelião dos anjos. Olha o que Norman Geisler está dizendo. William Lane Craig, famoso erudito, ainda está vivo. Norman Geisler faleceu há alguns anos atrás. William Lane Craig ainda está vivo. E ele diz assim: a liberdade libertária, que é a mesma de autocausada, não é a capacidade de fazer o oposto, mas significa apenas não ser determinada por fatores externos a si mesmo. Que a ação de Adão foi livre, a ação de Eva foi libertária. Eles quiseram tomar aquela atitude. O Satanás quis fazer o que fez lá no céu. Claro, ele não era Satanás, obviamente. Ele era um anjo de luz. Mas ele quis tomar aquela atitude. Ele no seu coração. Atitude autocausada, ou atitude libertária, ou livre-arbítrio de fato. Tá certo? O Santo Agostinho, antes dele trazer o estoicismo maniqueísta para dentro do cristianismo, porque o que Agostinho faz é isso, antes de Agostinho, você não tem esse tipo de pensamento ou de problema dentro da igreja. A igreja acreditava no livre-arbítrio que eu estou aqui te explicando e te ensinando. Olha o que Agostinho Novo fala. E porque tem o velho e o novo, né? O velho é aquele que retorna para o estoicismo, ou que faz um sincretismo com o estoicismo maniqueísta. Ele diz assim, ou ele dizia: Deus indubitavelmente deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas não lhes tirando o livre-arbítrio, pelo bom ou mau uso do qual é que poderão ser justamente julgados. E ele continua: o livre-arbítrio é um atributo comunicável de Deus. Então, do jeito que Agostinho acreditava no seu livro Livre-Arbítrio, que é o volume 8 da Patrística, é o que eu também acredito. E agora eu vou ler para você o que está aqui na página 57 deste livro aqui, da Patrística, escrito por Justino de Roma, ou Justino o Mártir. Ele diz assim: do que dissemos anteriormente, ninguém deve tirar a conclusão de que afirmamos que tudo o que acontece por necessidade do destino, pelo fato de que dizemos que os acontecimentos foram conhecidos de antemão. Por isso resolvemos também essa dificuldade.
Ou seja, ele está falando da presciência de Deus. Ele está aqui dizendo que aquilo que foi visto pela presciência de Deus não interfere na liberdade humana. De novo, olha o que Justino Mártir está dizendo. A presciência de Deus não atrapalha o livre-arbítrio libertário humano. Ele continua. Nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Os castigos e tormentos, assim como as boas recompensas, são dadas a cada um conforme as suas obras. Se não fosse assim, mas tudo o que acontece por destino, não haveria absolutamente livre-arbítrio. Com efeito, se já está determinado que um seja bom e outro mal, nem aquele merece elogio, nem este vitupério. E ele está falando aqui que essas obras que a graça nos dá, ela é livre, porque senão não mereceríamos galardões. E aquele que rejeita a graça, e obviamente não tem obra, ele vai para o inferno porque rejeitou livremente, que é o que nós, arminianos, chamamos de graça preveniente. Então a graça bate na porta, a pessoa não aceita e ela será julgada por isso. O calvinismo, ou alguns calvinistas, entendem que o fato de eu falar não para Deus ou de eu falar sim, isso seria obras, o que não é factual. O aceitar a graça de Deus é pela fé. E a fé, como está em Romanos 4, é antagônica a obras. Diferente do que é ensinado por aí. Obviamente que aquele que rejeita Deus, não rejeita porque está destinado a rejeitar. Rejeita porque livremente quis rejeitar a graça do Senhor. E ele ainda conclui, se não fosse assim, nem o salvo teria como ir para o céu, nem o perdido teria como sofrer o vitupério. Porque é indiferente. Não faz sentido. É o que ele está dizendo. Isso é Justino Mártir. Não sou eu, não. Ele continua. Desde o momento que afirmamos que o destino é a causa de bons e maus, e que realiza coisas contrárias a si mesmo, ou que se deveria tomar como verdade o que já anteriormente insinuamos, isto é, que virtude e maldade são puras palavras, e que só por opinião se tem algo como bom ou mal. Lembra que eu mostrei para você aquele texto de um calvinista famoso, que é o mesmo que Calvino fala sobre a queda, que Deus não somente a determinou, a previu, mas a quis, a pré-ordenou pelo seu próprio prazer? Tá aí os dois textos, tá vendo? Vejam, senhoras e senhores, Justino Mártir está dizendo que isso é heresia. Isso é heresia. Afinal de contas, se uma pessoa cai porque está sendo manipulada a cair, culpado é quem a fez cair. E se uma pessoa manipula alguém para ir para o céu, esse que vai indo para o céu simplesmente é apenas um joguete do destino. É um joguete do destino. E se ele for receber galardão no céu, esse galardão no céu, e a Bíblia fala que os crentes receberão galardão no céu, ele não é merecedor do galardão do céu. Não é da salvação, mas do galardão. Porque ele só foi manipulado. Ele não teve livre-arbítrio para escolher. Entendem? Conclui o nosso querido Justino Mártir. Com efeito, Deus não fez o homem como as outras criaturas. Por exemplo, as árvores, quadrúpedes, que nada podem fazer por livre determinação. O que Justino está dizendo aqui, para que o galardoamento seja justo, tem que ser por livre escolha, por uma ação autocausada. Vem o Espírito Santo, equipara o homem caído, agora estou falando do homem caído, equipara o homem caído ao Adão antes de cair, traz a ele essa graça preveniente, e diante dessa graça ele responde sim ou não, livremente. Nós temos o sínodo de Orange, já no ano 529, que inclusive é um sínodo que vai condenar o pelagianismo. Mas eles fazem um decreto ali para equilibrar as coisas muito interessante. E eles dizem o seguinte: não só não aceitamos que certos homens têm sido predestinados ao mal pela divina disposição, mas lançamos um anátema ou lançamos anátemas horrorizados contra quem pensar coisa tão perversa.
Então, gente, eu estou apenas defendendo o que está nos pais da igreja antes de Agostinho velho, de Agostinho jovem para trás. Todos os pais entendem que o homem é livre para tomar decisões. Decisões autocausadas, decisões livremente. Tá certo? Ah, mas o homem é escravo do pecado. Exatamente, é por isso que existe a graça preveniente, para equilibrar as coisas e te trazer um momento de lucidez para você optar pela escolha. E óbvio, quem vai operar a salvação em você, a partir da sua escolha, é Deus. Aí é o poder do Espírito Santo que vai reverter e converter você. Eu já vi pessoas viciadas sendo convertidas e largar as drogas ali, nunca mais voltar para aquelas drogas. Por quê? É o poder da conversão. Mas ele responde pela fé primeiro. Tá certo? É assim que acontece. É assim que a Bíblia nos ensina. Tá ok? Então, eu espero que eu tenha respondido aí a nossa irmã e que você esteja esclarecido do fato. E se Deus assim permitir, nós voltaremos para mais esclarecimentos e mais vídeos aqui no canal. Um grande abraço e Deus te abençoe.